E eu chamo agora o processo que é conexo, né? Que é o agravo regimental no HC 984184, com advogado por vídeo. Boa noite. Boa noite, doutor Eduardo. Tudo bem? Vossa Excelência Tudo tem bem. a palavra por 5 minutos. Excelentíssimos senhores ministros, cumprimento ao eminente presidente desta colenda sexta turma, ministro Og Fernandes, o ilustre ministro relator Rogério Schietti e também os nobres ministros Sebastião Reis, Carlos Pires Brandão, Antônio Saldanha e também saudações à excelentíssima procuradora, aos nobres advogados e serventuários aqui presentes. Bom, viemos hoje aqui perante Vossas Excelências para clamar por justiça, né, em virtude de um caso de flagrante ilegalidade, constrangimento ilegal que se perpetua contra o paciente William Agatti, segregado aí cautelarmente já há quase um ano no Presídio Federal de Brasília, no bojo da Operação Mafiuse. E essa prisão preventiva ela foi decretada em primeira instância, baseou-se em fatos pretéritos, remontando aí, enfim, ao distante período de fatos supostamente praticados em 2017 a 2020. Em um inequívoco ato de boa-fé, o paciente se entregou voluntariamente às autoridades policiais, no caso a Delegacia de Capturas, em São Paulo, em 22 de janeiro de 2025, e gesto por si só, que descaracteriza aí qualquer risco de fuga e necessidade de prisão para aplicação da lei penal. Bom, data máxima vênia, a decisão monocrática do ministro relator, ao denegar a ordem, firmou-se no entendimento de que o TRF4 teria apenas reforçado a convicção anterior e não inovado na fundamentação da prisão. E é contra essa interpretação que, enfim, se perpetua aí a grave ilegalidade e que insurge, então, o presente agravo. Bom, de forma bem direta, William Barilha Agatti é primário, bons antecedentes, tem trabalho fixo, residência fixa, família estruturada. E o ponto principal, né, dessa sustentação oral se baseia na nulidade absoluta por acréscimo indevido de fundamentação. Bom, no início, no primeiro habeas corpus, impetrado perante o TRF4, inclusive ato gravado, a excelentíssima desembargadora federal Salise, em sustentação oral, afirma que, se não fosse a perícia que foi juntada 1 ou 2 dias antes da sustentação oral no TRF, que foi juntado no inquérito, que ainda era inquérito, em primeira instância, possivelmente teria se revogado a prisão preventiva do William. E essa perícia, ela sequer tinha sido discutida à época em primeira instância, seja pelo Ministério Público, seja pela Defesa, e foi simplesmente agregada pelo TRF, no qual a fundamentação da desembargadora, excelentíssima desembargadora Salise, foi fundamentada no fato da perícia juntada em primeira instância dos aparelhos telefônicos do Tarek. Bom, primeiro ponto, houve aí, de fato, um acréscimo indevido de fundamentação nesse ponto, e a perícia do telefone do Tarek mostra, referente, né, ao William Agatti, conforme a própria desembargadora destacou, né, no acórdão do TRF. Transações financeiras atípicas, né? Isso referente ao William. Tinha ali troca de conversas referente à empresa em Dubai, a AgroOil, e inclusive transações que já foram comprovadas a licitude, e obviamente tinham aí outras conversas que são exclusivas do Tarek com outras terceiras pessoas de outros, enfim, fatos que o William não tem nenhuma conexão, né? A perícia do Tarek apresentou conversas de 2023 em diante com o William de movimentações financeiras atípicas. E isso demonstra o quê? Uma total desconexão com os fatos de 2017 a 2020, no bojo da Operação Mafiuse, já que tem um lapso de anos, né, das apreensões objeto desse período para as conversas verificadas na perícia do celular do Tarek, tem um lapso de anos, o que demonstra aí total desconexão com as apreensões de drogas, objeto da Operação Mafiuse, e além disso, além de não ter aí uma conexão com o tráfico e serem somente supostas transações financeiras atípicas, esse lapso temporal demonstra qualquer inexistência de relação com as apreensões objeto da Operação Mafiuse. Bom, e o excelentíssimo ministro relator Rogério Schietti entendeu, então, que o fato da decisão de primeira instância
que fundamentou a decretação de prisão preventiva já seria suficiente para a manutenção da prisão. Agora, eu destaco, data máxima vênia, que isso não procede, tanto que recentemente o Christian, né, outro, enfim, réu dessa ação penal, hoje ação penal, o Christian Geraldo Guzmán, em situação totalmente similar, em que inclusive a operação nasceu em virtude dos rifes e outros elementos probatórios do Christian, teve a prisão preventiva revogado por esse egrégio tribunal, o TRF4, e se para Christian, a ausência dos fatos... Sim. Vamos encerrar, por favor. Tá bom, finalizando, se para o Corréu Christian teve aí a revogação da prisão preventiva por ausência de fatos contemporâneos, foi suficiente para afastar a custódia, a gente pede a isonomia sobre esse ponto para o William. Então, para finalizar, o que existe é somente publicações de mídia e jornais que a GAT seria aí vinculado a líderes do PCC, da máfia italiana, mas não há nenhum elemento probatório disso. A gravidade e abstrato do crime e a forma que o William Agatti é taxado pela mídia não deve ser fundamento para prisão preventiva. E para finalizar, requer-se aqui que Vossas Excelências reconsidere a decisão monocrática agravada e, caso Vossa Excelência, enfim, ministro relator, entenda por não reconsiderar, requer o provimento do presente agravo regimental pelo colegiado para que seja reformada a decisão monocrática, concedida a ordem de habeas corpus e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, nos termos do artigo 319, e como última observação, mais uma vez, a primeira instância tenta abalar o direito de liberdade do William, pois fez envio de áudios captados em Sky ECC, em telefones criptografados, de outra pessoa que não tem nenhuma conexão. Pela mais legítima justiça. Peço desculpa pelo excesso, mas é um caso complexo. Peço desculpas.